Dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, né? Talvez até no final de semana vocês vejam esse vídeo. Então, para finalizar a apostila 2, nós temos a última aula dessa apostila, que é sobre blocos econômicos regionais, né? Vamos entender o que é isso aí, tá bom? Isso aqui corresponde à habilidade do nono ano, né? Segunda habilidade do nono ano. Da BNCC, isso aqui é um código da BNCC, vocês alunos não entendem, fiquem tranquilos, não precisa entender nada disso aqui, que é coisa de professor, beleza? Isso aqui está presente, pessoal, que nós vamos discutir nas páginas 34 e 35 do livro didático, do livro Projeto Araribá Mais, tá? E cujos textos foram retirados para a elaboração da nossa apostila, beleza? Então, bora lá. Bom, estamos falando de globalização nas últimas semanas, foi o tema central desse bimestre, tá? Aprendemos que globalização é esse processo econômico de expansão do capitalismo em que nós estamos vivendo, onde a integração dos países é cada vez maior. Um processo antigo, porém muito acelerado com as inovações tecnológicas pós-Segunda Guerra Mundial, como satélites, computadores pessoais, telefones celulares, internet, etc. Tudo isso facilitou a comunicação e o comércio internacional, fazendo com que os países comprassem e vendessem cada vez mais uns para os outros, tá? Mas não é tão simples assim o comércio internacional. Cada país tem suas regras, né? Os países tradicionalmente procuram privilegiar as empresas locais, né? Por isso que cobram imposto sobre produto que vem de outro país. É natural que isso ocorra. Se você não protege as indústrias nacionais, a produção nacional, muitas empresas, inclusive setores agrícolas, podem vir a não ter condições de competição. Isso poderia gerar muito desemprego. O processo de globalização força os países a cada vez mais diminuir essa proteção aos produtores locais. Para que esses países possam ter acesso às tecnologias de outros países, eles precisam baixar impostos, tá? Mas não é feito de forma assim unilateral, certo? Porque se você abre o seu comércio para o resto do mundo e os outros países não fazem isso, você acaba levando desvantagem. Então é necessário estabelecer acordos, né? E quem começou nesse processo de organização de países em blocos para que privilegiassem um ao outro, né, o comércio. Bom, já que eu vou abrir minha economia, eu vou abrir só para os meus amigos, tá? Vamos fazer um acordo aqui, onde o meu produto vai entrar mais fácil no seu país, o produto do seu país entra mais fácil no meu, tá? Mais ou menos assim. Então, é isso que é os blocos econômicos regionais. São conjuntos de países que se reúnem, certo? Criam regras dentro de si para formar um bloco de países, ou seja, um grupo de países, que vão facilitar o comércio entre eles. Esses blocos, inclusive, se tornaram mais complexos. Passaram a facilitar a imigração, passaram a facilitar, por exemplo, a aceitação de diplomas de outros países, né, onde um médico, por exemplo, formado na França pode exercer medicina na Alemanha e na Itália, e assim por diante. A Europa, destruída na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser o berçário dessas inovações. Lá em 1947 surgiu um bloco econômico chamado Benelux, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 3 paizinhos pequenininhos. Em 1950, a Benelux, né? Benelux. Opa, não é M, não é N. Benelux. Né? As iniciais de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1952 surgiu a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que envolvia Alemanha Ocidental, França e Itália. Esses países passariam a comercializar carvão e aço entre si sem cobrar impostos. Em 1957 surge a Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Econômica Europeia, que é o berçário da União Europeia, certo? Que hoje é o maior bloco econômico que existe. Bom, então foi na Europa que surgiram as primeiras iniciativas de países vizinhos formarem blocos, facilitando o comércio através de acordos econômicos, tá?
Mas esse processo vai acelerar muito depois do final da Guerra Fria, surgindo vários outros blocos, certo? Os blocos aprofundando os acordos, não ficando apenas na área de comércio, tá? Chegando inclusive a zerar as tarifas de importação, chegando inclusive a criar acordos que permitiam uma cidadania em comum entre vários países, que é o caso do espaço Schengen na União Europeia, onde um passaporte vale para mais de 27 países, tá? A maioria desses países da União Europeia. Bom, vamos lá. Então, atualmente, ou seja, em 2017, nós já tínhamos muitos blocos econômicos, ou seja, grupos de países que fazem acordos, principalmente acordos econômicos para facilitar o comércio, mas hoje em dia não só o comércio, eles fazem acordos para proteção militar, acordo para a aceitação de diplomas de outros países, acordos para cidadania conjunta, né, onde um passaporte só vai valer para vários países e muitos outros acordos, acordos de cooperação científica e muito mais do que isso, tá? Então esses grupos estão ficando cada vez mais complexos, mas em síntese, são grupos de países que se reúnem formando uma organização onde eles vão facilitar o comércio entre eles, tá? Vamos mostrar aqui os principais para vocês, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo NAFTA. Não é o maior, nem é o mais antigo, tá? É mais por uma questão do mapa aqui. O NAFTA é esse grupo aqui, ó, tá? Aqui está os Estados Unidos, aqui está o Canadá, vou colocar só as iniciais, aqui está o México. Ou seja, o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. A América do Norte é formada justamente por México, Estados Unidos e Canadá. Mais a Groenlândia, tá? Mas a Groenlândia pertence à Dinamarca, então a Groenlândia não entra aqui. Então, Canadá, México e Estados Unidos fizeram um acordo lá em 1994, né? Esse acordo é de 92, na verdade, mas entrou em vigor em 1994. Começou a ser formado lá em 1988. Esse acordo fez com que as mercadorias de México, Estados Unidos e Canadá circulassem entre esses três países sem cobrar nenhum tipo de tarifa alfandegária, ou seja, sem imposto. O que for produzido no México vai entrar nos Estados Unidos sem imposto. O que for produzido nos Estados Unidos entra no México sem pagar imposto. Isso fez com que muitas empresas americanas, inclusive, espertamente colocassem fábricas ali, ó, ao longo da fronteira do México. Assim, podendo explorar a mão de obra mais barata do México e continuar vendendo nos Estados Unidos, né? Olha como os empresários americanos foram espertos. Atravessaram a fronteira só para explorar a mão de obra mais barata, mas continuando a vender nos Estados Unidos. Essas empresas, inclusive, ganharam o nome Las Maquiladoras, tá? Isso fez com que ocorresse uma migração de população mexicana para a fronteira dos Estados Unidos. E como os salários não são bons nessas fábricas, encheu de gente na fronteira com os Estados Unidos e continua vindo gente atravessar ilegalmente a fronteira do lado americano. Tá bom? Bom, os Estados Unidos também foi beneficiado, uma vez que a agricultura dos Estados Unidos é muito forte, muito mecanizada, e isso fez com que os agricultores americanos vendessem mais para o Canadá e também para o México. Tá? Os agricultores mexicanos não conseguem competir com a agricultura moderna dos Estados Unidos. Bom, vamos para mais um grupo. Vamos falar aqui da comunidade andina, tá? Bom, comunidade andina, pessoal, está localizada aqui na América do Sul, tá? Por que comunidade andina? Porque é formada por países, tá? Da chamada América Andina, ou seja, países que estão na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela está em toda a margem do Oceano Pacífico aqui na América do Sul. É a mais extensa cadeia de montanhas do mundo, tá? Os países localizados nessa metade norte da Cordilheira dos Andes formaram um grupo de países, certo? Para facilitar o comércio entre eles, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, tá? Existe também Cordilheira dos Andes no Chile e na Argentina, mas esses dois países não pertencem ao
Bloco Econômico Comunidade Andina, tá? Então, um acordo de livre circulação de mercadorias entre os países da região andina ao norte, aqui, ó, na América do Sul. Bom, pessoal, vamos falar agora do Mercosul, tá? Mercosul aqui, ó, tá? Formado inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Recentemente teve a entrada da Venezuela, uma entrada polêmica, tá? Porque foi na época que entrou, em 2011, o presidente da Venezuela ainda era Hugo Chávez, acusado de ser um ditador e tal. Hoje ainda Nicolás Maduro, herdeiro no poder da Venezuela, de Hugo Chávez, né, parceiro de Hugo Chávez nesse regime mais ou menos socialista, né, que ele impôs lá na Venezuela, com uma crise assim sem precedentes. Então a Venezuela entrou com muita discussão, muita gente contra a entrada da Venezuela, mas acabou entrando. E por causa da situação política da Venezuela, com o presidente Maduro sendo acusado de fraudar eleições, a Venezuela encontra-se no momento suspensa, né? Foi o último a entrar e já está suspenso do bloco. Criado a partir de negociações que vêm desde 1985 entre o governo brasileiro e argentino, teve o mérito de aproximar Brasil e Argentina, que antes eram rivais não apenas no futebol, mas também na política externa. Durante as ditaduras de Brasil e Argentina, não havia um bom relacionamento entre Brasil e Argentina, do ponto de vista político. Durante a construção da usina de Itaipu, o governo argentino acusava o Brasil de construir uma obra que pudesse, no futuro, ser utilizada como arma de guerra, né? Ou seja, se explodisse Itaipu para inundar a Argentina. Uma maluquice, mas dá uma história que dá uma noção de como era ruim a relação Brasil e Argentina. Atualmente, graças ao Mercosul, essa relação melhorou bastante, tá? O Mercosul fez com que o comércio regional aumentasse bastante, fez com que o Brasil, por exemplo, se tornasse um grande produtor industrial, fornecedor de eletrônicos, produtos que são de empresas transnacionais que foram sediadas no Brasil, sobretudo na Zona Franca de Manaus, certo? Onde o Brasil atraiu muitas empresas com impostos baratos e essas empresas acabam agora se beneficiando com as tarifas mais baixas que o Brasil consegue vender para a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Argentina também passou a atuar mais no Brasil, por exemplo, empresas como Mercado Livre e SPVia são empresas argentinas atuando no Brasil. O Brasil também aumentou muito seus investimentos na Argentina, como, por exemplo, a Petrobras, que produz petróleo na Argentina. Outro exemplo é a Sadia Perdigão, tá? Que tem grandes negócios na Argentina. Então, o que antes era rivalidade no futebol e também na economia e na política, agora é apenas rivalidade no futebol. Alguma discussãozinha pode ocorrer. Atualmente o governo argentino ele é mais à esquerda, o governo do Brasil mais à direita, mas nada que faça com que esses países tenham um estranhamento como existia nos anos 70, né? Onde havia inclusive uma desconfiança da Argentina do Brasil querer bombas nucleares, enfim, a competitividade entre esses países era mais acirrada do que é hoje. O Mercosul teve esse mérito, né, de aproximar diplomaticamente Brasil e Argentina, incluir Paraguai, Uruguai e até Venezuela, embora com a situação de suspensão no momento, e fez com que o comércio regional aumentasse bastante, as parcerias entre os países. Bom, vamos falar agora da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. A palavra austral significa sul, tá? Por isso que a Austrália, por exemplo, a Austrália que está aqui, o significado da palavra Austrália é terra do sul. Então, austral é sempre mesmo que sul. Então, a parte sul da África, tá? Formou aqui uma comunidade de países que é um acordo de livre comércio, atualmente uma região que tem um desenvolvimento bem legal.
nos anos 80 e 90, essa região tinha muitos conflitos, né? Moçambique, Angola, por exemplo, República Democrática do Congo, são países que viveram guerras civis recentes. A África do Sul, nos anos 80, vivia a questão do apartheid, Mandela preso, muitos protestos pela libertação de Mandela. Então a situação mudou muito, né? Desde a libertação de Mandela, fim da Guerra Civil em Angola e Moçambique, tá? República Democrática do Congo ainda tem muito a resolver, mas Botsuana hoje, que é esse paísinho aqui, ó, já é um grande exportador de diamantes, um país que está mais pacificado do que tempos atrás. Uma parte dessa melhora dessa região vem desse acordo de livre comércio, né, conhecido como SADC, tá? Comunidade do Desenvolvimento da África Austral. Bom, pessoal, vamos falar agora da Comunidade dos Estados Independentes, tá? Quando terminou a União Soviética, em 1991, certo? Surgiu no lugar da União Soviética a Comunidade dos Estados Independentes. A Rússia ficou com 70% do território soviético, seria a líder desse bloco. Fazia todo sentido, porque quando termina a União Soviética, as 15 repúblicas que pertenciam à União Soviética tinham ali estradas em comum, redes de energia, bombas nucleares, tinha um exército em comum. Então havia muita coisa em comum. Ia jogar tudo isso fora e separar os países? Então, os países ganharam uma autonomia, porém, criando um bloco econômico, né, para manter a cooperação, o comércio entre eles. Afinal de contas, eles eram um único país até outro dia. Não fazia sentido agora começar a cobrar impostos para que a mercadoria saísse de um lugar para o outro, sendo que era o mesmo país. No entanto, das 15 repúblicas que surgiram da União Soviética, algumas não quiseram entrar na Comunidade dos Estados Independentes, tá? As repúblicas bálticas, localizadas aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, e a Geórgia, aqui no Cáucaso, mais ou menos aqui, resolveram sair. Então, das 15, ficaram 11 das 15 repúblicas da antiga União Soviética, passaram a formar a Comunidade dos Estados Independentes, onde a Rússia é o principal membro, tá, que controla a maior parte do comércio dentro desse território que até 1991 era de um único país. Lembrando também que as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia e a Geórgia pularam fora. Tá bom? Bom, vamos falar agora da União Europeia. Olha aqui onde fica a Europa, tá? União Europeia e Europa não é a mesma coisa. A Europa tem 50 países, tá? E a União Europeia tem 27 países membros. Os mais importantes, tá, da Europa estão na União Europeia. Os mais importantes. Alguns não quiseram entrar. Por exemplo, Noruega não entrou. Suíça não é da União Europeia. Reino Unido foi da União Europeia, pulou fora, tá? Ó, vide Brexit, tá? Brexit. O que aconteceu no Brexit entre 2016 e 2020? Foi o processo de retirada do Reino Unido, está aqui, essa ilha aqui do Reino Unido, da Grã-Bretanha, saindo da União Europeia. Então já chegou a ser 28 países, com a saída do Reino Unido, voltou a ser 27. Alguns países estão esperando entrar, mas ainda não tiveram a sua entrada aprovada, como é o caso da Sérvia. A Sérvia não entra por quê? Porque a União Europeia impõe como condição a liberdade a Kosovo, tá? O reconhecimento que a Sérvia tem que reconhecer a independência de Kosovo, e a Sérvia não quer reconhecer que Kosovo, uma região ali ao sul da Sérvia, ganhe independência. A Turquia, eu marquei o xizinho agora aqui, é um outro país que está querendo entrar na União Europeia, mas por ser um país muçulmano, muito preconceito em relação aos muçulmanos por causa de ataques terroristas, né? Então, lembrando que os terroristas são uma minoria absoluta, uma minoria ínfima da população islâmica. Mas
tem levado muito preconceito aos islâmicos. Alguns países da Europa não entram ainda na União Europeia, tá? E muitos paísinhos pequenos, né? Por isso que parece que está tudo aqui, mas não está. A gente olhar aqui, por exemplo, Andorra, Mônaco, Vaticano, paísinhos pequenos também não estão dentro da União Europeia ainda. Podem até entrar posteriormente. Tem países esperando a entrada, como Ucrânia, tá? Olha a Ucrânia aqui. Belarus. Aqui uma questão mais complicada, por quê? Porque são países que estão dentro da comunidade dos Estados independentes, mas que estão querendo se aproximar da União Europeia, ou seja, sair da comunidade dos Estados independentes e entrar na União Europeia. E assim enfraquecer a Rússia, que é o líder da comunidade dos Estados independentes, a CEI, tá? Então há muita rivalidade entre Rússia, líder da CEI, e União Europeia. A União Europeia é muito mais poderosa em termos de tecnologia, desenvolvimento econômico atualmente, porém com uma forte dependência da energia produzida na Rússia. Então, é uma rivalidade ao mesmo tempo uma mútua dependência entre essas duas regiões aqui, que costumam disputar essa região do meio, certo? Que é o leste europeu, que é uma área de disputa entre Alemanha e França, os líderes da União Europeia, localizados aqui, e Rússia, o líder da comunidade dos Estados Independentes. É muito importante lembrar, pessoal, que a União Europeia é o maior bloco econômico, não em área, mas o maior em número de países e também o mais completo de todos. Inclusive é uma moeda, né, o euro, utilizada pela maioria dos países do bloco europeu. Tá? Existe um espaço dentro da União Europeia chamado espaço Schengen, onde os países adotam um único passaporte. Então, se você conseguir um passaporte hoje, se você quiser morar em Portugal, você não vai ter que fazer o passaporte português, você vai ter que fazer o passaporte europeu, tá? Porque Portugal pertence à região do espaço Schengen, assim como outros 20 e tantos países, se não me engano, 26 países, né? A maioria dos países da União Europeia. Tem país que não é da União Europeia e está no espaço Schengen, como a Suíça, tá? E alguns países da União Europeia estão em processo para permitir a sua entrada dentro do espaço Schengen, né? Os mais recentes, como a Croácia, por exemplo. Bom, vamos falar agora da APEC, tá? Cooperação Econômica Ásia e Pacífico. Então, nós podemos ver esses países que estão listrados aqui, ó, com listra vermelha, como, por exemplo, Austrália, Indonésia, tá? Tailândia, China, Coreia do Sul, Japão, tá? Papua Nova Guiné, Malásia. São todos países que, se você olhar aqui, está o Oceano Pacífico, certo? Lembrando que o planeta não é plano, tá? Então isso aqui está emendando com isso aqui, ó. Aqui também é o Pacífico. Pacífico, ok? Então quem vai nessa direção chega nessa direção. Tá vendo aqui, ó? Por que está em verde listrado? Porque os países do NAFTA, esse aqui, ó, México, Estados Unidos, Canadá, também pertence à APEC. Então é um acordo que envolve muitos países do Pacífico, como o Chile, aqui, ó, não está mostrando, mas o Chile também pertence, alguns países da América Central. Muitos países que são banhados pelo Oceano Pacífico assinaram a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. É um bloco econômico que ainda não tem muitas vantagens, ou seja, o nível de redução de tarifas e facilidade do comércio não é tão grande. Então, até em número de países e extensão, né, ele é equiparado à União Europeia em número de países e extensão muito maior, né, do que a União Europeia em extensão. Seria o mais extenso bloco econômico do planeta. No entanto, ele ainda é embrionário, não tem muitos acordos, tá? Não há uma integração muito avançada nesse bloco. Então tem muitos países grandes, países importantes, porém é um nível de integração baixo, porque não foi feito muitos acordos de aproximação entre esses países no momento. Pode ser que no futuro
esse bloco se torne mais, aprofunde mais as relações, como a União Europeia fez. A União Europeia aqui, ó, fez moeda única, tem um parlamento, ou seja, leis que são criadas em comum, existe passaporte único para as pessoas saírem de um país e para outro, acordos que permitem que uma pessoa formada num país possa exercer a profissão no outro país, tudo isso tem na União Europeia, na PEC muito pouco, tá? Muito pouco se avançou em relação ao comércio e outros tipos de cooperação também. Bom, então são esses aqui os principais blocos econômicos, a NAFTA na América do Norte, a União Europeia, que é o maior de todos e o mais integrado dos blocos, tá? Não confundir a União Europeia com a Europa, nem todos os países da Europa estão na União Europeia. Comunidade Andina e Mercosul, aqui da América do Sul, o Brasil pertence ao Mercosul, tá? A Comunidade dos Estados Independentes, que substituiu a União Soviética, tá? Formada por 11 das 15 repúblicas que antes pertenciam à União Soviética, então um pouco menor do que a União Soviética, tá? E obviamente cada república com mais autonomia, porque antes era um país só, agora são países independentes, porém mantendo as relações comerciais livres, né? Afinal de contas era um único país até 1991. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que tem a África do Sul, e a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é o mais extenso dos blocos, certo? Porém ainda com acordos muito limitados. Beleza? Tem Austrália, Estados Unidos, Chile, Japão, Rússia. Ou seja, se você olhar pela qualidade dos países, o tamanho dos países, a importância geopolítica dos países, muitos poderiam pensar que a PEC seria o mais importante bloco econômico. Mas não é, porque os acordos ainda são muito limitados. O mais importante bloco, o que mais avançou é esse aqui, ó, União Europeia. Então, pessoal, né, aqui explica no texto que vocês têm na apostila um pouco sobre o que é isso aí. Os blocos regionais nem sempre apresentam plenamente interesses de cada país integrante, ou mesmo interesses do conjunto da população dos países membros, ou conseguem atender as expectativas de desenvolvimento associadas a eles. Né? Ou seja, quando você se une num bloco econômico, você tem que permitir, você vai decidir em conjunto, ou seja, a união faz a força, né? Mas em conjunto você fica mais forte. Porém, nem sempre aquilo que é bom para o seu país vai ser bom para o restante do bloco. E aí, de repente, em algumas situações, você vai ser voto vencido. Então é bom para fortalecer, né? Atender o comércio, facilitar o acesso a tecnologias, porém pode ser que efeitos colaterais, como a concorrência de produtos vindo de outros países que terão livre acesso ao seu mercado, pode levar suas empresas nacionais à falência, tá? Pode ser que o seu desejo sobre uma determinada questão discutida no bloco seja vencida por uma maioria que pensa o contrário. Então, pertencer a um bloco econômico exige que o país perca um pouco da sua autonomia. Por isso, também há movimentos que são contrários à participação dos seus países em blocos econômicos, um dos motivos que levou o Reino Unido a sair da União Europeia. Tá? O fato de, por exemplo, quando você está em crise econômica, você pode desvalorizar a sua moeda para que o produto nacional consiga algum fôlego, para que as pessoas prefiram comprar das empresas nacionais e assim preservando os empregos. Isso não se consegue fazer quando você está num bloco econômico e as coisas precisam ser decididas por dezenas de países, como é o caso da União Europeia. Tá? Então existem questões aí que podem dificultar. Há vantagens, sem dúvida, né? De pertencer a um único bloco, vantagens econômicas, as suas empresas, do mesmo jeito que a empresa estrangeira pode entrar no seu mercado e atrapalhar uma empresa nacional, a empresa nacional pode crescer na medida que terá mais acesso a outros países. Isso também pode gerar emprego num determinado país. Uma questão também que acaba fortalecendo muito com a união desses blocos é a xenofobia, ou seja, o preconceito contra estrangeiros. À medida que os acordos facilitam a imigração, a convivência de pessoas de idiomas diferentes, culturas diferentes,
faz com que aumente a violência e o ódio entre pessoas e culturas diferentes, principalmente em locais onde a imigração é muito forte, como é o caso da União Europeia. Tá bom? Bom, e para finalizar, os blocos econômicos regionais, eles são muito diferentes entre si, né? Eles podem ser simplesmente uma zona de livre comércio, ou seja, onde há um acordo para que o comércio possa existir e com progressiva eliminação de tarifas alfandegárias. Não necessariamente é obrigado, você sendo de um grupo de países, você vai zerar as tarifas, você pode diminuir as tarifas, né? Gradativamente, até que chegue a zero, como acontece na União Europeia. Pode ser uma união aduaneira, que é o caso do Mercosul, ou seja, além de estabelecer um acordo de redução de tarifas ou zerar tarifas, também há um acordo para qual tarifa vai ser cobrada para aqueles que não pertencem ao bloco econômico. Então, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela são do Mercosul, mas não quer dizer que o Brasil não possa comprar dos Estados Unidos, da Rússia, da China, que não são parte do Mercosul. Então, faz um acordo para qual tarifa vai ser cobrado dos produtos desses outros países do resto do mundo, tá? Então, vira uma união aduaneira quando o bloco econômico, além de reduzir as tarifas dentro de si, passam a combinar qual vai ser a tarifa a ser cobrada para quem não é do bloco econômico, para quem está fora da rodinha, tá bom? Isso pode evoluir também para mercado comum, ou seja, além de livre circulação de mercadorias, o dinheiro pode circular e as pessoas podem circular, podem prestar serviços em vários países que pertencem ao bloco. Então, isso, quando chega a esse ponto, vira um mercado comum. Quando avança mais ainda, vira uma união monetária ou econômica, tá? Que é o único que tem nesse estágio aqui, é a União Europeia. Nenhum outro bloco chegou a tanto. A União Europeia tem um Banco Central Europeu que emite moeda, tem moeda única, que é o euro, tá? Tem uma única política econômica em todos os 27 países, é decidida pela União Europeia. Então é uma união econômica e monetária. E por fim, união política, quando esse bloco econômico passa a ter um único governo. A União Europeia, parcialmente, existe uma união política, existe um parlamento que cria leis que valem para todos os países membros, tá certo? Nenhum outro bloco econômico chegou a tanto.